Olá, pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, porque vamos trabalhar educação financeira. O que acha? Vamos aprender um pouquinho mais? Vamos discutir então na nossa conversa. O que será que iremos trabalhar hoje, hein, gente? Compreender os desejos e as necessidades dos meus clientes. Isso é bem importante, né? Identificar quais são os seus desejos e as necessidades e refletir sobre o que os meus clientes querem e o que eu posso oferecer. Isso é bem importante, porque se as pessoas precisam, vai ter a necessidade do comércio, da compra, ok? Se elas não veem a necessidade, não haverá eles não vão enxergar essa necessidade da compra. Então vamos refletir um pouco aqui, ó. Uma das lições presentes no livro Pai Rico, Pai Pobre para Jovens, do autor Robert Kiyosaki, diz o seguinte: trabalhe para aprender, não para ganhar dinheiro. Ai, parece uma afirmação meio estranha, né? O que o autor provavelmente quis dizer é que quanto mais ganhamos experiência, mais conhecemos o mercado onde vamos atuar e os nossos clientes. Seremos então profissionais melhores e, consequentemente, o sucesso virá para nós. Mais trabalho, maior reconhecimento e daí, é claro, mais dinheiro também. O foco não pode ser exatamente então no dinheiro, certo? Temos que trabalhar para aprender tudo que estiver à nossa volta, tudo que puder ser ensinado, que nós possamos estar aprendendo, ok? E o que você pensa a esse respeito? Qual que é a sua ideia aí? O que podemos fazer para ganhar mais experiência como profissionais? Né? Porque nós começamos sem nenhuma experiência. O que é possível? Como podemos conhecer melhor o mercado onde vamos atuar? É possível? Tá, eu já defini uma localização minha no mundo profissionalmente. É possível conhecer? E como podemos conhecer melhor os clientes que vamos atender? Isto é, o nosso público consumidor. Precisamos sim estar atento a eles. Eles é que são importantes para nós, ok? Então, estudando o mercado. Quanto mais estudamos os negócios que vamos ter, ou seja, a área que vamos atuar, melhor ficaremos nisso. E melhores ideias teremos também. Para conhecer melhor o mercado, é preciso observar e investigar. Precisa ter essa observação e essa investigação. Bem como para conhecer os clientes que vamos atender. Isto é, o nosso público-alvo é aquele exatamente que será atendido por nós. Precisamos nos aproximar deles, nos relacionar com eles, escutá-los, identificar o que eles querem, o que eles estão precisando no momento. Desejos e necessidades. O que é isso? O que isso tem a ver? Por que isso é importante para nós sabermos? Olha um exemplo aqui, ó. Sandro decidiu começar a empreender trabalhando com assistência técnica de celulares. Mas antes disso, precisou pesquisar o mercado onde irá atuar. Ele queria saber quais são os desejos e as necessidades dos seus clientes, para que assim possa oferecer o melhor serviço para eles. Então não basta saber mexer com celulares e arrumar e consertar. É preciso entender o mercado, entender o que os clientes desejam e o que eles necessitam, ok? Agora eu tenho o exercício 1, presta atenção. Você sabe qual é a diferença entre desejo e necessidade dos clientes? Como pesquisar isso? Vou dar um tempinho para você pensar e já volto.
Conseguiu identificar? Porque existe uma diferença. Desejo é uma coisa, necessidade é outra. E nós precisamos entender muito bem para poder se dar bem nesse mercado, nesse mundo do trabalho. Então, olha lá. Desejo é algo que pode esperar. Isso é bem importante. Então, o fator aqui que diferencia desejo de necessidade é o tempo, ok? Então, o desejo pode esperar. Eu tenho um desejo de ter algo, mas aquilo pode esperar um tempo. Como, por exemplo, eu desejo comer uma pizza, mas não é necessário para a minha sobrevivência, é? Alguns diriam que necessitam de queijo, né? Mas não é necessária a sobrevivência. Já a necessidade é algo que precisa ser atendido primeiro, então a necessidade não pode esperar, tem que ser agora. Por exemplo, tenho fome, preciso comer logo, então uma cesta básica é suficiente para saciar isso, ok? O básico, preciso. E para pesquisar os desejos e as necessidades dos clientes, é preciso se aproximar deles, observar e perguntar, porque às vezes nem mesmo os próprios clientes entendem a diferença e reconhecem o que é um desejo e o que é uma necessidade. A necessidade precisa ser suprida nesse momento. O desejo pode ser planejado e pode vir a ser suprido também, mas a gente pode nos dar ao luxo de esperar um pouco, tá bom? Olha lá o que diz aqui. Necessidades são os requisitos humanos básicos. Básico, gente. Básico, aquele essencial que não pode faltar. Para sobreviver, as pessoas precisam de comida, concorda? Ar, água, roupas e abrigo. Elas também têm fortes necessidades de recreação. Sim, gente, necessidade. Precisamos, senão acabamos ficando até doentes. Recreação, instrução e diversão. Então, além dessas aqui, estas também fazem parte da relação de algumas necessidades do ser humano, ok? As necessidades tornam-se desejos quando direcionamos a objetos específicos que possam satisfazê-las. Um brasileiro precisa de alimento e ele pode querer um filé com fritas e refrigerante, ok? Pode? Sim, é um desejo. Já um habitante das Ilhas Maurício precisa de alimento e pode querer manga, arroz e lentilhas. Então foi direcionada a fome para objetos específicos. Não necessariamente apenas eles podem satisfazer aquela necessidade, mas dependendo da cultura, focamos em objetos específicos. Os desejos são moldados pela sociedade de cada um. Então a sociedade ela intervém e ela molda, ela direciona a nossa necessidade para um desejo específico. Por isso, novamente, a necessidade de observação, de investigação e de estar próximo dos nossos clientes, hein? Então, identificando os desejos e as necessidades dos clientes. Sandro, nosso personagem que apareceu anteriormente, vai prestar assistência técnica em celulares para os seus colegas de escola. Começou por aí. Ele fez um curso no Senac onde aprendeu desde trocar tela quebrada até algumas coisas de programação do sistema quando dá erro. Muitos dos seus colegas usam o celular para trabalho, pois possuem perfil no Instagram divulgando os seus negócios. Sim, hoje em dia o celular é uma ferramenta muito importante de trabalho para muitas pessoas, ok? E agora eu tenho 2. Supondo que o celular do seu colega Mauro, que tem uma oficina de bicicletas, caia no chão e quebre a tela. Então, aconteceu isso, né? Um desespero total ali. E, nesse mesmo dia, o celular do Júnior também caiu no chão e quebrou a tela. Porém, Júnior não usa o celular para trabalho, apenas para lazer e entretenimento, que não deixa de ser importante, gente, ok? Nós não estamos colocando a importância como uma relevância aqui agora, porque o que é importante para mim pode não ser para você e vice-versa, né? E na ocasião, o Sandro só tem apenas uma tela para trocar. E agora? Identifique qual dos colegas tem uma necessidade e qual tem um desejo e explique o porquê. Pensa aí que eu já volto.
Conseguiu diferenciar ali? É uma situação onde requer uma escolha por parte do Sandro para atender os seus clientes, ok? Tem uma tela para trocar 2 celulares. E agora, o que é que ele faz, gente? Ele precisa identificar qual dos clientes tem uma necessidade que precisa ser atendida naquele momento e qual dos seus clientes tem um desejo que também precisa ser atendido, mas que pode esperar um pouquinho. E daí? Pensou? Então, Mauro, nesse caso, tem a necessidade, pois usa o celular para trabalhar e sem ele não poderá dar seguimento na divulgação do seu negócio, atraindo clientes, ok? Realizando vendas. Já o Júnior tem apenas um desejo, consertar o seu celular para se divertir, e isso pode esperar. Não muito, mas pode esperar, né? Enxergando as duas situações, ele precisa correndo atender a necessidade do seu colega e logo após atender o desejo do outro, ok? Porque também não pode ficar esperando muito tempo, ok? Nós temos situações na nossa vida que esperam, mas não esperam muito, tá bom? Então, analisando, foi visto que, para atender os clientes, precisamos primeiro observar e pesquisá-los, a fim de saber o que eles gostam, o que eles querem e o que eles precisam. Depois disso, podemos então começar a empreender. Então, agora em grupos, discutam entre si e verifiquem desejos e necessidades dos seus colegas que poderiam ser atendidos a partir de um negócio que você, com as suas aptidões, com as suas habilidades, com aquilo que você conhece, com o seu conhecimento, tem, poderiam iniciar. E após, apresente suas ideias para a turma. O que você me diz? É uma boa ideia? Fazer uma lista aí, uma lista com necessidades dos colegas, hein? Necessidades e desejos. As duas coisas são importantes. O único fator que difere é o tempo, ok? Então, olha lá, se você pegar e fizer essa análise, é assim que começamos um negócio. Você primeiro precisa parar para enxergar o que as pessoas querem, o que os seus futuros clientes, os seus possíveis clientes desejam, têm necessidade, enxergar para si, olhar para si, ver as suas aptidões, o seu conhecimento, o que você é capaz de desenvolver e aí sim poder empreender. Isso é bem importante, tá? Se vamos empreender na escola, por que não sentar com os colegas que serão os seus clientes e conversar sobre os seus desejos e necessidades? E verificar se podemos de alguma forma atender isso e assim começar a empreender e gerar uma renda. O que você me diz? É um começo. Tem pessoas que têm aptidões para a venda, tem pessoas que não têm. Então, por isso que precisa olhar para dentro de si e ver no que você tem aptidão, qual é a sua habilidade, o seu perfil, se encaixa em que situação. Será que você consegue empreender e atender a necessidade de um colega? Olha lá, Por que analisar a demanda é importante para empreender? Quero que você pense um pouquinho sobre isso agora. E como a demanda direciona o rumo do negócio? São duas perguntas bem interessantes, né? Eu vou dar um tempo para você pensar e já volto.
Conseguiu analisar? É muito importante pensar sobre o negócio, sobre a demanda. O que vem a ser a demanda? O que as pessoas estão necessitando, ok? Nem sempre casa com o que eu quero, com o que eu gosto, ok? Precisa casar sim com os meus conhecimentos, com as minhas aptidões, mas não necessariamente com o que eu quero. Então, olha aqui, ó. Será que é importante analisar a demanda? Será? O que você me diz? Né, gente? É ela que diz se os nossos clientes têm interesse e condições para comprarem as nossas ofertas. Eu preciso estudar o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem e se elas têm condição de adquirir o meu produto, o meu serviço, aquilo que eu estou oferecendo. Então, não adianta eu oferecer algo muito bom, mas que as pessoas não estão interessadas ali, aquelas pessoas não têm interesse em adquirir, ok? E analisando a demanda, saberemos como será o consumo dos clientes. Por exemplo, vamos ver o caso de Carlos. Ele precisa comprar jogos para diferentes modelos de videogame, senão não atenderá a todos os colegas que compraram jogos de videogame. Então o caso do Carlos é assim, ele está revendendo jogos, ele resolveu empreender dessa forma. Mas ele tem que estudar os seus colegas, estudar os gostos, a preferência, o tipo de videogame no que ele joga, o aparelho, para saber os tipos de jogo que ele precisa ir atrás, a linha, o tipo de cada jogo, precisa atender a todos. Não pode atender só um grupo específico de clientes, senão ele vai ficar só naqueles. E tem que ampliar a visão, ok? E não estreitar em apenas um grupo pequeno. Afinal, empreender também é crescer. Então, precisa olhar para os lados também. Nem sempre é aquilo só que eu gosto, que eu quero, ok? Temos um mão na massa agora aqui para você. Assim, ó. Samantha tem 14 anos de idade, estuda no 9º ano em uma escola pública. Ela decidiu empreender. Sim, não tem idade para empreender. Você pode empreender agora? Pode sim. E precisa gerar uma renda mensal para que assim possa ajudar nas contas de casa. Então ela resolveu que pode fazer isso. Mas ela não tem nem ideia de por onde começar. Então o que ela sabe é o quê? Que é muito boa em fazer salada de frutas, que ela é adepta de uma vida mais saudável, uma alimentação natural. Então faz parte dela isso. É uma aptidão, é um conhecimento, é uma preferência dela. Sim, não deixa de ser, mas ela pode abrir esse horizonte. Vamos ajudar a Samantha? Então olha o que é a ideia aqui, ó. Reúna-se em grupo com seus colegas e escolha uma receita de salada contendo até 4 tipos de frutas. Sim, você tem que focar, você tem que planejar tudo. Pesquise o preço das frutas escolhidas. Daí, considerando usar 1 quilograma de cada fruta para montar a receita, decida quantos miligramas terá cada porção que será vendida. Sim, você precisa dividir de igual forma, para que você não tenha o mesmo produto, produtos diferentes sendo vendidos pelo mesmo valor. Falando em valor, calcule a estimativa de preço, de custo e de venda de cada porção. O quanto te custou e o quanto você vai colocar em cima de lucro para poder vender. Não esqueça de incluir o preço, claro, da embalagem. Você não vai vender num saquinho, né? Precisa colocar numa embalagem, precisa incluir o preço dessa embalagem. E calcule qual será o valor arrecadado por Samantha se cada aluno de sua turma comprar uma porção de salada de frutas. Então precisa estimar o quanto vai ter, se vai conseguir vender. Então toda uma estrutura de negócio está montada aqui, mas precisa se pesquisar tudo isso para analisar se é uma boa ideia. Você vai analisar aqui no final se é uma boa ideia. Se ela vai conseguir vender, se vai arrecadar, se vai ter lucro, se ela vai poder ajudar em casa, que é o objetivo dela. Então, mãos à obra.
Muito bem, conseguiram pensar? É assim que se começa um negócio, assim que se monta, estudando, fazendo sim algumas contas e fazendo toda essa análise de mercado. O que vimos? Para atender bem o cliente e sermos bons profissionais, precisamos nos aproximar e nos relacionar com ele, para identificarmos aí, sim, seus desejos e necessidades. Desejos são vontades que podem esperar, já a necessidade não espera. E um bom empreendedor observa e conversa com o seu público para depois então montar o seu negócio trabalhando com qualidade e organização. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!